Essa história começa há muito tempo, em Ishigard e com a rainha Irene, a rainha de Dragnov. Irene vivia com os dragões e não havia ódio pelos humanos. Seu amigo mais próximo era o dragão Belsarion. Mas ao extremo oeste dali estava acontecendo uma grande guerra entre humanos e dragões. Belsarion era um dragão pacifista e gostaria que os humanos e os dragões vivessem em paz para sempre e abandonassem as suas diferenças. Mas a grande maioria dos dragões não aceitavam essas ideias pacifistas. E por muitas vezes, Belsarion tentou intervir e cancelar o ataque dos dragões, mas todas as vezes sem sucesso. À medida que essa guerra ganhava grandes proporções, ela foi nomeada de o Festival do Rei do Dragão, Ragnarok. Apesar de muitos humanos e dragões conviverem juntos, havia um segredo que os dragões sabiam e ainda não haviam contado para os humanos. Havia uma lenda e uma proibição. A lenda dizia que humanos, treinados por dragões, poderiam usar a magia que é exclusiva dos dragões, mas isso era proibido. E Belsarion, vendo as grandes proporções e todas as baixas daquela guerra, decidiu testar. E assim ensinou para Irene a magia dos dragões, tornando ela a primeira Dragon Slayer. Enquanto Irene treinava e aprendia a magia de matar dragões, ela também ficou grávida. Só que Irene tinha muita magia. E unindo as suas habilidades com a magia de dragão, ela se desenvolveu muito rápido. E logo, o seu corpo foi tomado por uma forma dracônica. Ela desenvolveu escamas e o seu corpo estava cada vez mais semelhante com um dragão. Mesmo grávida, o seu marido não aceitou a sua transformação e todos do reino a consideraram uma aberração. Assim ela foi trancada e isolada. Agora, Irene, rejeitada pelo seu marido, começaria a guardar um grande rancor no seu coração. E para aquele pequeno bebê que estava no ventre da primeira Dragon Slayer de todos os tempos, ela deu o nome de Erza. A situação ficou complexa quando o marido de Irene disse que jamais queria ter um filho dela, afinal ela tinha pacto com os dragões. Na prisão, ela foi violentada, humilhada e torturada, e cada vez ela se parecia mais com um dragão. Então, marcaram o dia da sua execução pública. Eles queriam eliminar aquela mulher que tinha se aliado aos dragões, que eram os inimigos. Irene, nos seus momentos finais, implorou para o seu ex-marido a sua misericórdia, e que ele pensasse pelo menos na criança que ela estava levando no seu ventre, afinal ela merecia a vida. Mas ele se recusa a acreditar nas suas palavras, e diz até mesmo que a sua gravidez é uma mentira, é uma fachada para que ela possa se livrar e se aliar aos dragões. O período em que Irene esteve na prisão foi de 3 anos, e durante esses 3 anos ela se manteve grávida da Erza. Isso só foi possível graças à sua transformação em dragão. E aquele pequeno bebê seria um ser humano bem diferente dos outros, por ter recebido tanta magia durante tanto tempo no ventre. O ex-marido de Irene, cético, sem acreditar que ela poderia estar grávida durante 3 anos, decide atacá-la na barriga. E isso faz com que ela fique ainda mais semelhante com um dragão. Então agora ela assume uma forma completa, a primeira humana que se tornou um dragão gigantesco. O seu ex-marido foi eliminado. Suas enormes patas e asas mostravam o poder de um dragão. Ela destruiu a prisão onde estava e criou um verdadeiro caos sobre o reino. A seguir, ela abriu as suas asas e voou sobre Dragnov. Irene, na sua fúria, durante 3 anos, sendo humilhada injustamente, começou a destruir tudo pela sua frente. Mas o seu psicológico nunca mais será o mesmo. Agora ela entra em contradição. Ela quer voltar à sua forma humana. E ela quer de algum jeito que a sua criança nasça. Mas agora, um humano no seu ventre e na sua forma de dragão, as coisas se complicaram bastante. Irene já não consegue voltar à sua forma humana. E então, centenas de anos se passaram. Irene continuava grávida e continuava na sua forma de dragão. Cada um desses anos que se passou durante todos esses séculos foi de extremo sofrimento, dor e solidão para Irene. Ela foi abandonada pelas pessoas que ela amava e viu todos eles a rejeitarem. Além disso, ela acompanhou a grande guerra dos humanos contra os dragões e o ódio crescente que não diminuía. Um dia, Irene coincidentemente se encontrou com um mago. Esse mago sofria de uma terrível maldição do próprio deus desse mundo, e o seu nome era Zeref. Nessa época, a Qunologia havia caçado e eliminado a maioria dos dragões. E Zeref achou incomum aquele dragão estar ali, mas logo ele percebe que ela na verdade era uma mulher humana, assim como a Qunologia. E usando a sua magia, Zeref faz com que Irene retorne à sua forma humana. O problema de ficar tantos séculos na sua forma de dragão foi que quando Irene voltou à sua forma humana, ela perdeu grande parte dos seus sentimentos, além da sua própria sanidade mental. Além disso, a magia do Zeref causou alguns outros danos.
Ela não podia sentir dor nem felicidade, não podia sentir o sabor dos alimentos, não tinha nem mesmo apetite para comer. Ela não conseguia sentir nem os prazeres, muito menos as dores desse mundo. E isso levou a Irene a uma nova crise de loucura. Ela só queria voltar a ser ela mesma, mas a magia de dragão estava cobrando caro demais. Então Irene, na sua loucura, decide roubar o corpo da sua filha que ainda está no seu ventre. Ela desejava roubar o corpo da Erza e tomar o seu lugar. Mas a sua magia de troca de corpos acabou falhando, e a criança ficou protegida. A Erza nasceu em segurança, e isso deixou Irene ainda mais frustrada. Mas quando a criança nasceu, Irene, mesmo na sua loucura, não conseguiu fazer mal à bebê, e acabou abandonando ela em um vilarejo. Irene Belsarion seguiu seu caminho adiante, adotando o nome do dragão que a treinou. E assim, Erza Belsarion foi deixada naquele vilarejo para ser cuidada pelos moradores locais. Já pensou em trabalhar lendo mangás? Clique no link na descrição e descubra como se tornar um profissional na arte de ler os mangás. O vilarejo era extremamente pobre e se chamava Rosemary. Os moradores locais cuidaram e alimentaram a Erza. E alguns anos se passaram. Ela fez bons amigos de infância, como a Kagura e o Simon. E mais algum tempo se passou, até que o vilarejo foi atacado por um culto de seguidores do Zeref. Eles estavam capturando as crianças para levá-las até a ilha para trabalharem no projeto da Torre do Paraíso, o Sistema R. E durante a captura das crianças, a Erza conseguiu salvar a Kagura a escondendo, mas ela e o Simon foram levados. Ela foi escravizada e ajudada na construção da Torre do Céu. A estrutura era desenvolvida com o propósito de ressuscitar o Zeref, e ela foi presa ali com vários outros escravos. A maioria deles eram crianças, e entre elas estava Gerard Fernandes, Sho, Simon, Wally e Miliana. E à medida que eles foram se conhecendo, Erza disse que se chamava apenas Erza, pois esse era realmente o único nome que ela tinha. Então Gerard decidiu chamá-la de Scarlet, graças ao cor do seu cabelo escarlate. E assim, ela se tornou Erza Scarlet. E apesar das difíceis condições de trabalho, ela se tornou amiga íntima das outras crianças. E ela também criou um forte vínculo com Rob, um escravo idoso que era um antigo membro da Fairy Tail. E ele ensinou para ela partes dos valores da sua guild. Então mais algum tempo se passou. E no ano 776, Erza e seus amigos desenvolveram um plano para fugir daquele local. Mas o plano foi um verdadeiro fracasso e eles acabaram sendo capturados pelos guardas do local. A punição, mais branda, foi ficarem sem comida por 3 dias enquanto trabalhavam. As crianças sempre sofriam duras punições, só que agora seriam um pouco mais violentas. Gerard foi preso em uma sala de tortura e foi amaldiçoado pela Uther, que o fez acreditar que ela era o Zeref e mudou completamente a sua personalidade. A Erza sofreu duras torturas e perdeu um olho no processo. Logo após esses acontecimentos, todos os escravos do local se revoltaram e começaram uma grande rebelião. E os guardas atacaram violentamente. Nesse processo, Rob, o antigo mago da Fairy Tail, se sacrificou para defender as crianças. E graças a esses acontecimentos, Erza fica enfurecida e a sua magia desperta. Todas as espadas, lanças, machados e picaretas que estavam no local foram controlados pela Erza. Ela usou tudo o que estava à sua volta como as suas próprias ferramentas e atacou todos os guardas ali. Nesse dia, muitos escravos conseguiram fugir com sucesso da Torre do Paraíso. Mas a Erza queria saber onde estava o Gerard. Ele havia desaparecido. Na verdade, ele tinha mudado completamente. E agora ele estava decidido a convencer todos a ficarem e continuarem trabalhando para a ressurreição do Zeref. Ele mesmo acreditava que havia sido iluminado pelo Mago das Trevas, mas na verdade ele estava apenas sobre um feitiço da Uther. E graças a isso, Erza e Gerard se desentenderam, e ela acabou indo embora da Torre do Paraíso, deixando seu amigo para trás. A Erza vagou por muito tempo, fugindo desesperadamente. Já no meio desse caminho, usando a sua magia, pelas primeiras vezes ela aprendeu a equipar uma armadura simples. E assim ela vagou pelo mundo até encontrar a Guild Fairy Tail, onde ela contou a sua triste história para o líder da Guild, Makarov, e ele prontamente aceitou a criança na sua Guild. A doce e assustada criança chamada Erza havia desaparecido. Agora a Erza era fria e distante, e sua personalidade estaria para mudar ainda mais com o passar do tempo. Logo, a Erza foi ficando próxima do Natsu e do Grey, e o mestre Makarov pediu para Porliúcica colocar um olho artificial na Erza. Assim ela não precisaria mais usar um tapa-olho e conseguiria viver normalmente. Esse novo olho também faria a Erza ficar imune a magias ilusórias, sendo que ele, apesar de consumir magia, reduz drasticamente os efeitos de toda e qualquer magia ilusória. Feliz com o seu novo olho, Erza chorou de felicidade,
mas as lágrimas só saíram de um dos seus olhos. Mas mesmo assim, ela ficou feliz com o presente. Com o passar do tempo, Erza tentou se tornar amiga de Mira Jane, que era uma nova integrante da guild. E enquanto os anos se passavam, a personalidade de muitas pessoas mudaram dentro da Fairy Tail. E a Erza foi se tornando cada vez mais rigorosa e disciplinada nas suas missões. Em um determinado momento, ela ascendeu à classe S, se tornando uma das magas mais poderosas da Fairy Tail. No ano de 780, Erza se tornou o membro mais jovem da Fairy Tail a subir para a classe S. Ela fez isso com apenas 15 anos de idade. Mas alguns anos depois, Erza volta de uma difícil missão onde ela trouxe um chifre gigante. E logo em seguida, ela ouve alguns bandidos falando sobre uma magia antiga, chamada de Lullaby. Então, rapidamente, Erza chama o Natsu e o Gray para enfrentarem esse perigo. E ao chegar na guild, a Erza descobre que o líder da guild, o Makarov, está reunido com outros líderes de outras guilds em um ponto bem específico. E nessa época, Lucy era uma nova recruta e ela acabou acompanhando a Erza, o Gray e o Natsu. Lullaby é uma flauta em forma de caveira, e ela realmente é uma magia antiga muito perigosa. E eles são travados por Erigor, um mago que usa a magia do vento, carrega uma grande foice e os deixa presos dentro da estação de trem. Graças a Lucy e seu espírito celestial, a Virgo, eles conseguem sair pelo subterrâneo. E assim, Erigor é derrotado. Mas Kageyama rouba o carro que a Erza estava usando, o carro movido a magia, e leva a Lullaby para a reunião dos líderes de guild. Ele quer tocar a flauta nesse lugar e eliminar todos os líderes de guild que estão ali reunidos. E assim que ele ativa a flauta, Lullaby ganha uma forma gigantesca. Mas ao enfrentar Natsu, Lucy, Gray e Erza, ela acaba sendo derrotada. E na sequência, Erza é levada pelo conselho para dar explicações sobre toda a destruição que eles causaram durante a sua batalha. No conselho, ela se reencontra com Gerard, que agora está se passando por um dos mais importantes membros do conselho. E durante esse julgamento, o Natsu invade o local vestido de Erza, e ele quer recuperar a sua companheira. Mas na verdade, nada disso era necessário, porque o conselho só queria explicações, e ninguém sofreria nenhum tipo de punição. Mas o Natsu chegou no local destruindo tudo. E como resultado, os dois foram condenados a ficarem presos por uma noite. Logo após isso, o Natsu tem a ideia de roubar uma missão classe S, e a Erza vai atrás deles. E aqui está acontecendo algo grande demais. A luz da lua está sendo usada para liberar um antigo demônio de Zeref, o Deliora. Gray tem uma estranha obsessão nesse caso, já que foi a sua mestra Ur que trancou Deliora na sua prisão eterna de gelo. E a própria vida da sua mestra foi usada para selar o demônio. Sendo assim, após o Deliora ser descongelado, todo o caos do demônio que causou tanto sofrimento para o pequeno Gray voltaria à tona. E todo o sofrimento de perder a sua mestra teria sido em vão. Os habitantes locais querem que a lua seja destruída para impedir o descongelamento do demônio. E essa é uma missão difícil demais, até mesmo para eles. Mas a Erza joga uma lança contra os céus e quebra a magia antiga que estava sobre o vilarejo. Ao voltarem para a guild, ela foi atacada pelo Dragon Slayer de ferro. Gadel destruiu a maior parte da guild, e agora se inicia uma batalha contra a Phantom Lord, uma guild que tem uma enorme arma chamada Canhão Júpiter. O Júpiter é capaz de destruir uma grande parte de uma pequena cidade, e eles decidem lançar todo esse poder de fogo contra a Fairy Tail para eliminar completamente a guild da face da Terra. Mas a Erza, sozinha, usando seu escudo adamantina, consegue parar o canhão. E Erza conseguiu até mesmo fazer frente ao líder da guild, o José. Mas no final ele era um pouco mais poderoso do que a Erza atual. E graças a isso, eles precisaram da interferência do mestre da guild, Makarov, que encerrou o combate definitivamente. E como tudo isso aconteceu por causa da Lucy, a Lucy decidiu voltar para sua casa. Só que o Natsu, o Gray e a Erza não vão permitir isso. Eles foram atrás dela para recuperá-la. E depois de uma trama complexa que nós vamos tratar na história da Lucy, eles conseguem recuperar a sua companheira. Alguns dias depois, a Erza descobre o seu grande amor e talento com o teatro. E todos são praticamente envolvidos em uma missão que é basicamente atuar em uma peça de teatro. No momento da sua apresentação, Erza acaba esquecendo algumas falas. E no meio do improviso, a peça se torna um verdadeiro caos. Mas a plateia amou o desfecho. Logo após isso, eles tiraram umas férias e foram para um verdadeiro paraíso resort. Nesse local tem um cassino e aqui aconteceu um ataque. Erza foi atacada pelas pessoas que ela jamais imaginava em toda a sua vida, os seus amigos de infância. Miliana e os outros querem levar a Erza de volta para a Torre do Paraíso e fazem praticamente todas as pessoas que estão no cassino se tornarem seus reféns. Assim, a Erza não tem outra opção a não ser obedecer.
Assim ela aceita ser presa e levada a bordo de um navio para se reencontrar com Gerard. Ao chegar no local, os seus amigos revelam que ela será o sacrifício para a Torre do Paraíso ficar pronta. Mas rapidamente ela se frustra com essa situação e se liberta, e sai derrotando todos pelo seu caminho procurando por Gerard. E logo, Natsu, Gray, Lucy e Juvia se juntam a essa batalha. Ao mesmo tempo, Gerard usava uma das suas projeções como um importante membro do Conselho, e ele foi crucial na decisão do Conselho para usarem um grande poder de Ethereum para disparar sobre a Torre do Paraíso e aniquilá-la. Na verdade, o plano dele era usar todo esse poder para terminar a torre, e assim ele continuou atuando em duas frentes. Então a Erza descobre que o Gerard mentiu para os seus amigos e contou uma história para eles totalmente diferente, fazendo seus amigos de infância acreditarem que a Erza era uma traidora e se voltarem contra ela durante todo esse tempo. Simon foi um dos únicos que não foi enganado pelas mentiras do Gerard. No final, Erza é capturada e precisa lutar, mas com a ajuda do Natsu, que come o próprio Ethereum, eles acabam conseguindo derrotar o Gerard. Então todo mundo consegue retornar em segurança para Fairy Tail. E aconteceu um campeonato para a nova Miss Fairy Tail. Com o prêmio de 500 mil, a Erza decidiu participar. Mas todas elas foram transformadas em pedra pela Evergreen. Por conta do seu olho de vidro, Erza conseguiu se libertar da sua prisão. E logo eles começam a ser atacados por Laxus e os outros. Quando Mistogan entra na batalha, é revelado o rosto de Gerard. E isso afeta a Erza mais uma vez. Mas ele declara que apesar de ter o mesmo rosto, não é a pessoa que ela conhece. E a Erza derrota rapidamente a Evergreen. E o Laxus continua tentando causar o caos em toda a cidade, colocando lágrimas de raios por todo o local. Erza se lança contra as lágrimas, recebendo todo o ataque. E no fim, toda a Fairy Tail se une para receber os ataques do Laxus e salvar a cidade. Logo após isso acontece um festival, o Laxus é expulso da Fairy Tail e então começam os problemas com a Horation 6. O primeiro inimigo da Erza foi o Cobra, e ela sofreu graças ao seu veneno. Mas a Wendy conseguiu purificar o veneno e salvar a Erza. E logo após isso, Erza descobre que Gerard não está fazendo isso por conta própria, e sim que ele está com problemas mentais. Há uma magia interferindo nos seus próprios pensamentos. Logo ela despertaria o Gerard para a verdade e ele se arrependeria profundamente de todas as atitudes ao longo de todos esses anos. Após recuperá-lo, Erza tem que lutar contra o Midnight, e os seus poderes são apelativos demais, conseguindo controlar todas as armas e armaduras que a Erza invoca. Mas no fim, a Erza descobre o ponto fraco do Midnight e acaba derrotando ele, sendo que ele não é capaz de se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então eles descobrem que a Nirvana é controlada por algumas lágrimas e elas precisam ser destruídas. A que a Erza vai destruir está exatamente no mesmo local que o Gerard. E assim o Nirvana é destruído. É nesse momento que o Conselho Mágico chega e leva Gerard preso. Suas atitudes não vão passar impune. E então ele aceita ser capturado e aceita também a sua condenação. Logo em sequência, eles descobrem a verdade sobre o vilarejo ilusório da Wendy. E ela recruta a Wendy como uma nova membra da Fairy Tail. Na sequência, toda a guild é sugada para dentro de Edolas. Mas graças ao Mistogan, alguns deles foram enviados para Edolas com a capacidade de usar a magia. Graças às X-Balls, um medicamento que faz com que as pessoas do outro mundo consigam usar magia dentro de Edolas, o que deveria ser impossível para a maioria deles. E assim, a Erza entra em uma das batalhas mais complexas da sua vida, pois ela terá que enfrentar ela mesma. E a outra Erza é tão implacável quanto ela. As duas lutam, e o combate é insano. E enquanto elas lutam, elas evoluem durante o combate. Erza Scarlet e Erza Nightwalker usam todos os seus poderes e habilidades para se enfrentarem. E apesar da batalha parecer bem equilibrada, Erza Scarlet tem uma leve vantagem sobre a sua concorrente. E assim que a Scarlet derrota a Nightwalker, ela se passa por ela, enganando todos em Edolas, e conseguindo assim salvar os seus amigos. Já a Erza Nightwalker corta os seus cabelos para jamais ser confundida com a outra Erza. Com esse plano, a Erza conseguiu sozinha capturar o rei de Edolas e usou como seu prisioneiro e refém, ameaçando eliminar o rei de todo aquele lugar caso os guardas não obedecessem às suas ordens. E é aí que a Erza Nightwalker volta à cena, e as duas lutam novamente. As duas Erzas lutam até esgotarem completamente as suas magias. Então, a batalha vai ser resolvida à base do soco. No meio dessa batalha, as palavras da Erza tocam o coração da Nightwalker, e ela cai no chão, admitindo a sua derrota. Quando a Batalha das Erzas acaba, toda a Fairy Tail retorna para o seu próprio mundo. E depois de Edolas, muitas pessoas se tornaram aliados, como os próprios Exidos. E eles viveram algum tempo de paz.
Então todos são convocados pelo mestre Makarov para anunciar o exame de classificação de magos S. E esse exame vai acontecer na ilha Tenrou, uma ilha de propriedade da própria guild Fairy Tail, e onde está o túmulo da primeira mestra Mavis. Erza vai participar como jurada desse processo, e o seu papel é lutar contra os magos que querem se tornar classe S e classificá-los como fracos ou fortes o suficiente para subirem a esse nível. Mas acontece que quem estava nessa ilha era o Zeref. Enquanto as pessoas estavam tentando ressuscitá-lo, ele na verdade estava vivo e bem. E essa ilha acabou sendo atacada pelo dragão Acnologia. E mesmo a Erza e os outros lutando, eles não conseguiram fazer nada. O dragão era forte demais. Então eles se uniram. E graças à ajuda da Mavis, a primeira mestra, eles foram protegidos e conservados pela magia Fire Sphere. O espírito da Mavis deixou eles guardados durante 7 anos. E assim, a Erza e os outros conseguiram se proteger do Acnologia. 7 anos depois, a Fairy Tail se reencontra com seus antigos membros desaparecidos, todo mundo 7 anos mais velho. Mas aqueles que ficaram na ilha ficaram intactos, como se os 7 anos realmente não tivessem passado para eles. As pessoas que ficaram na ilha adquiriram um laço muito poderoso, e a partir de agora seus destinos estariam para sempre interligados. Erza e os outros encontraram uma Fairy Tail falida, devendo para agiotas e com um grande problema de autoestima. A guild enfraqueceu demais, eles já não recebiam missões e agora eles teriam que dar um jeito de reerguer a guild do zero. Para fazer isso, a Erza e os outros decidiram participar dos grandes jogos mágicos. Esses jogos estavam acontecendo de tempos em tempos para decidir qual era a guild mais forte. Porém, o objetivo obscuro desses jogos mágicos era roubar a magia dos participantes e coletá-la dentro do Portal Eclipse. Os planos por trás do Portal Eclipse eram vários, mas entre eles, acreditava-se que era possível utilizar a magia para abrir o portão, voltar no tempo e eliminar Zeref antes dele se tornar imortal. Outro dos planos era usar o Portão Eclipse como um canhão para eliminar a ameaça dos dragões que viriam. Mas isso era tudo mentira. A magia acumulada usada no Portão Eclipse seria usada para abrir o portal e trazer dragões do passado para o presente. Durante os Jogos Mágicos, a Erza se destacou em todas as batalhas, principalmente quando ela decidiu enfrentar sozinha 100 monstros, sendo que alguns deles eram tão poderosos que se comparavam a magos santos. Depois disso, Erza teve que enfrentar Minerva e Kagura. E após se lembrarem finalmente que a Kagura era aquela menina que ela salvou no vilarejo que ela foi abandonada, as duas conseguiram se entender. E depois veio uma difícil e dura batalha contra a Minerva. Quando o Portão Eclipse foi aberto, 7 dragões saíram, e então se iniciou uma batalha contra os dragões. A Lucy conseguiu fechar o portão a tempo, antes que os 10.000 dragões passassem. E no meio da batalha, as lesões que a Erza sofreu durante os grandes jogos mágicos começam a cobrar. Sua perna está muito ferida, e ela acaba sendo salva pelo Gerard. Miliana estava desejando por vingança, e agora ela não entendia por que a Erza estava defendendo aquele homem. Gerard foi manipulado pela Ulter, e a Ulter também foi manipulada. No final das contas, ninguém tinha culpa de ser maligno ali, e isso era bem difícil de entender e até de explicar. Então eles unem forças até os dragões retornarem ao seu próprio tempo. Depois disso, acontece uma grande celebração, e Kagura e Erza se tornam grandes amigas. A Miliana ainda está inconformada, mas a Erza faz um verdadeiro suborno entregando o Happy e os outros gatos para ela. Quando eles retornam, eles são recebidos com uma verdadeira festa. A Fairy Tail voltou a ser a guild mais famosa de todas. E graças à sua vitória, a guild ganhou um novo prédio totalmente equipado e mais reforçado do que nunca. O antigo prédio da Fairy Tail foi completamente reconstruído. E agora, após a vitória nos grandes jogos mágicos, todo o seu destaque a nível mundial e uma nova estrutura, a guild Fairy Tail começa a receber novos pedidos de trabalhos pelo mundo todo, e eles passam a viver ótimos tempos. Logo eles recebem um importante pedido de missão, do próprio Warod, um dos fundadores da Fairy Tail. O Warod Seken é um mago com aparência de árvore, e ele é um dos 10 magos santos. Para essa missão vão Grey, Natsu, Lucy, Wendy e a Erza. E eles são enviados para uma aldeia com gigantes congelados. Nessa aldeia, a Erza nota que os gigantes congelados estão todos armados e todos apontados para uma única direção. Isso quer dizer que eles estavam protegendo algo, e logo ela foi procurar o que estava acontecendo ali. Quando ela chegou no local, ela não conseguiu encontrar nada, mas o seu reflexo, quando ela se viu, era de uma criança. Ela tinha assumido
a aparência de uma pequena criança por algum motivo misterioso. E com o seu tamanho reduzido, a magia da Erza também foi drasticamente reduzida, sendo que ela precisa usar toda a magia do seu corpo para convocar uma espada simples. E quando a Erza se dá conta de que ela perdeu a maior parte das suas forças e de que ela está muito enfraquecida, aparece a maior inimiga que ela já enfrentou até hoje, a Minerva, e agora ela vai ter que enfrentá-la totalmente enfraquecida. Mas a Erza é rapidamente derrotada por essa inimiga. Mas a Minerva não fica feliz só com obter a sua vingança. Ela quer humilhar a Erza e quer que ela implore pela sua vida. Enquanto ela faz isso, por algum motivo, a Erza recupera a sua forma adulta. Então aí vem a revanche. De fato, a magia que havia transformado a Erza em criança havia acabado. E agora isso se tornaria uma luta justa. Mas o Doriath mais uma vez espalha a sua magia e a Erza volta a ser uma criança. Só que dessa vez a magia também afetou a Minerva. E a Minerva ficou na mesma situação da Erza, em sua forma infantil, com a sua magia drasticamente reduzida. Agora essa também é uma luta justa. Logo eles conseguem derrotar os inimigos e toda a magia maligna é dissipada. Inclusive os gigantes são libertos do seu congelamento. Então eles terminam essa missão com sucesso. Mas isso foi apenas o início de um grande problema. Graças aos temores da poderosa Guilda das Trevas, Tartarus, que estava se formando e levantando um grande império, Erza e Mira-Jane são enviadas para proteger o antigo presidente do Conselho Mágico. E a Erza se preocupa principalmente com Gerard ter se tornado um alvo. Crawford então recebe Mira-Jane e Erza na sua casa. E logo eles sofrem um grande ataque. Erza e Mira-Jane lutam juntas e conseguem derrotar rapidamente todos os inimigos. E logo elas desmaiam. Era tudo uma grande armadilha. E Crawford conseguiu as capturar com sucesso. Quando a Erza acorda, ela está presa e começa a ser torturada por uma integrante da Guilda Tartarus, a Kyoka. Então a Erza entende que o homem que elas estavam defendendo era na verdade um traidor aliado a Tartarus. E na sua prisão, a Erza está completamente bloqueada. Ela não consegue usar magia. E depois de várias horas de tortura e muitas dores e sofrimento, a Fairy Tail finalmente chega ao local, descobre onde Erza está e eles entram em ação para salvá-la. Quando a Erza finalmente se liberta, ela aprisiona a Kyoka nas algemas que bloqueiam magia da mesma forma e deixa ela na mesma situação. Agora a Erza está determinada a devolver todo o sofrimento e dor que ela recebeu. Kyoka até consegue se libertar, mas agora ela pode lutar de igual para igual com a Erza sem a trapaça de nenhum bloqueio. E rapidamente, a Erza a derrota e se encontra com o restante dos seus companheiros. Mas logo, Kyoka se recupera e ataca a Erza novamente. E enquanto as duas lutam, elas são interrompidas pela Neo Minerva, que se tornou mais um dos demônios da Tartarus. E a Erza fica momentaneamente presa no Alegria, a maldição que transforma o Cubo, que é a base de operações da Tartarus. Após alguma ajuda, a Erza e os outros conseguem se libertar, e a Erza enfrenta novamente a Neo Minerva. O resultado é que a Erza, depois de uma grande batalha, consegue a vitória. Então a Erza, a Minerva, Sting e Rogue começam a trabalhar juntos. E para enfrentar a Kyoka, esse grupo teve também a ajuda da Mira-Jane. Logo após essa difícil batalha e essa complexa experiência de torturas, a Erza se lembra do seu passado e se reencontra com o Gerard. Depois de alguns incidentes, a Erza se torna o 7º mestre da Fairy Tail. E com isso, o mestre mostra para ela o corpo da Mavis, que está petrificado dentro de um gigantesco cristal. E é atrás disso que o poderoso mago Zeref está atrás. O corpo da Mavis com magia infinita, uma fonte de poder inesgotável. E o grande perigo aqui é o Império Álvares, liderado por Zeref, que está disposto a travar uma poderosa guerra para roubar o corpo da Mavis. E enquanto isso, Makarov, o ex-mestre da guild, está desaparecido. Então eles se dão conta que Makarov pode estar em perigo e decidem traçar um plano para salvar o seu antigo mestre. Erza e os outros entram em um barco e vão direto para o Império Álvares. Erza e os outros se disfarçaram como se fossem de outra guild para tentar passarem despercebidos. Mas quando eles viram a crueldade dos soldados, eles atacaram e comprometeram completamente o seu próprio disfarce. Marin Hollow, um dos integrantes do Império Álvares, logo se apresenta e se posiciona como um inimigo, bloqueando a magia da Erza e de todos os outros. Outra inimiga que se posiciona contra eles é Brandish, que tem uma magia completamente absurda. Na sua primeira ação, ela transforma toda a ilha em que eles estão em uma pequena miniatura. E mesmo no meio de todo esse caos, eles conseguem recuperar o Makarov. E o Springan 12 continua os atacando.
Todos os 12 membros são extremamente poderosos. E quando Erza, Makarov, Natsu e os outros estavam sendo atacados, o Laxus chegou como reforço. Ele trouxe junto com ele a Blue Pegasus. E assim eles conseguiram escapar com sucesso do local. Então, ao voltarem para a guild, Erza renuncia ao seu cargo como líder e Makarov volta, mais uma vez, a ser o líder da Fairy Tail. Alguns dias depois, o Império Álvares começa um ataque massivo com seus navios voadores, e a Erza vai violentamente na direção deles. Então se inicia uma batalha contra Agel Hamal, o mago controlador da areia. Com a ajuda da sua guild e do canhão Júpiter, a Erza consegue derrotar o seu inimigo. Então a Erza precisa passar por um processo de recuperação, já que ela ficou gravemente ferida nessa última batalha. Na sequência, Erza se junta com Kagura, e elas invadem o território inimigo. Algumas outras guilds se juntam a essa verdadeira guerra contra o Império Álvares. Um dos inimigos que mais deixou a Erza e os outros chocados foi Neinhart, que se passou por Simon. E muitos outros membros do Império Álvares vão se juntando à batalha, deixando o combate cada vez mais complexo. Neinhart também invocou alguns inimigos do passado da Erza, e ela teve que enfrentar os seus inimigos mais fortes novamente. A magia dele é tão insana quanto a dos outros. Mas mesmo enfrentando sozinha todos os seus inimigos do passado, a Erza consegue elevar a sua magia e criar um poder de intimidação tão grande que ela consegue derrotá-los todos ao mesmo tempo. Apesar de tê-los derrotado, a Erza gastou uma quantidade muito grande de magia, e isso a deixou inconsciente. Quem veio ajudá-la foi Gerard e Kagura. E apesar de até o presente momento a Erza não ter ganho nenhum beijo do Gerard, ela ganhou um da Kagura. Logo depois desses acontecimentos acontece mais uma investida da Erza e os outros contra o Império Álvares. E dessa vez a Erza passa derrotando todos os adversários no seu caminho. E então vem o ataque de Irene. A mãe da Erza abre um gigantesco olho nos céus. Apesar da Fairy Tail estar motivada e a Mavis projetar a sua imagem gigantesca, o poder Álvares é grande demais, e eles não têm grandes chances de vencer essa batalha. Tudo parece ser impossível, então Makarov decide usar o Fairy Law. Perdendo sua consciência, muitos acharam que o Makarov tinha perdido a sua própria vida. Essa magia cobra muito do seu usuário, e o Makarov já não está tão jovem como era antigamente. Enquanto isso, o Grey estava caçando o Natsu. Os dois estavam lutando ferozmente, e quando os seus socos estavam para se chocar, a Erza parou os dois. Impactada e achando que o Makarov tinha morrido, ela ordenou que os dois parassem de lutar naquele momento e mostrou para eles como a situação atual era grave. Logo, Irene Belsarion chega até eles e os confronta diretamente. E logo, Irene revela para Erza que é a sua mãe. Então Irene Belsarion conta parte da sua história para Erza e revela como ela tem 400 anos e como a Erza foi parar nessa era. E também que a bebê recebeu magia de dragão durante toda a sua longa gestação que durou séculos. Mas a Irene, no meio da sua história emocionante, também conta que foi transformada em humana novamente pelo Zeref e que tentou roubar o corpo da Erza. Erza rejeita completamente a sua mãe e diz que a sua família é a Fairy Tail. E então, Erza e o Wendy começam a enfrentá-la. Irene é poderosa demais. E mais do que tudo, ela deseja um novo corpo. Então Irene se deixa ser acertada pela Erza e toma um golpe praticamente fatal. Após ficar gravemente ferida, ela abandona esse corpo de propósito e rouba o corpo da Wendy. Irene, como a primeira Dragon Slayer e uma pessoa com centenas de anos de experiência com esse tipo de magia dracônica, aprende rapidamente a usar a magia da Wendy e tem uma força e um controle muito superiores. Logo, Erza é obrigada a lutar contra a Wendy possuída pela sua mãe. Já a personalidade da Wendy estava esse tempo todo no corpo da Irene, e ela rapidamente se adaptou e aprendeu a usar a magia da mãe da Erza, fazendo com que elas trocassem de corpo novamente, e assim cada uma assumiu o seu próprio corpo novamente. Agora, com a Wendy fora de combate, a Erza vai precisar lutar sozinha contra a Irene Belsarion. E com isso, Irene assume a sua forma de dragão. Mais uma vez, Erza está nocauteada. Seus movimentos estão drasticamente comprometidos, e um meteoro agora ameaça a todos. Mesmo assim, a Erza se levanta, e usando a magia que ainda está sobrando, ela consegue voar violentamente na direção do meteoro e destruí-lo completamente.
Após destruir o meteoro, a Erza usa esse impulso para voltar na direção da sua mãe, apontando a sua lâmina para o gigantesco dragão. E a Erza estava impulsionada pela velocidade e pela fúria do impacto contra o meteoro. No meio da velocidade em que ela estava, a Wendy ainda potencializou todos os poderes e habilidades da Erza, fazendo com que o impacto ficasse muito mais poderoso. E assim, a Erza com a sua lâmina atravessou completamente as escamas de Irene Belsarion, fazendo um gigantesco corte em todo o corpo do dragão. Mas a Irene rapidamente volta à sua forma humana sem nenhum dano. Apesar de estar bem cansada e quase sem magia, Irene ainda conta a vantagem de estar acima nessa luta. Enquanto ela aclamava a sua superioridade, ela é nocauteada pela Erza. Mesmo assim, Irene Belsarion, mostrando todo o seu imenso poder, ainda se levanta. Só que dessa vez, ela está totalmente diferente, e ela está disposta a tirar a sua própria vida. E supostamente arrependida, a mente de Irene Belsarion já não funciona bem. Depois de tanto sofrimento e de tantos séculos na sua forma de dragão, e principalmente por ter sido afetada diretamente pela magia do Zeref, e agora tendo sido derrotada pela sua própria filha, Irene não resistiu a toda essa pressão. E assim, completamente abatida e arrasada e mais ferida do que nunca, a Erza termina uma das batalhas mais complexas de toda a sua vida. A Wendy e a Erza estavam muito feridas, mas elas estavam felizes de terem conseguido derrotar aquele poderoso inimigo. Enquanto elas estavam felizes e agradecidas, um gigantesco poder mágico apareceu, muito maior do que a Irene, e elas não teriam tempo, nem sequer ao menos, de sair do local. A Quinologia pousou de frente às duas, e a Quinologia destrói com prazer o corpo de Irene Belsarion, a primeira Dragon Slayer. Quando Wendy e Erza estão para ser atacadas, Gerard chega até o local e as salva. Mesmo assim, Erza, Wendy e Gerard nessa situação não têm a menor chance de enfrentar a Quinologia. Itia chega com seu navio voador e resgata todos eles que precisam fugir rapidamente dali. Mesmo eles conseguindo fugir e escapar, o Quinologia persegue a nave Cristina. Então agora, Erza e os outros vão tentar levar a Quinologia até uma armadilha, para que ele seja pego e aprisionado. Mas o dragão é forte demais, e mesmo caindo na armadilha ele consegue se libertar. Então começa uma batalha entre duas frentes. Os Dragon Slayers enfrentam o Quinologia no mundo espiritual, a Erza, a Fairy Tail e as outras guilds aliadas enfrentam o Quinologia no mundo real. E então a Fairy Tail se une para fazer a Fire Sphere e prender de uma vez por todas o Quinologia. E então todos os magos aliados combinam seus poderes, enviando toda a sua magia para Fairy Tail. E o Quinologia, mesmo recebendo o poder de todos os magos aliados, estava conseguindo romper a Fire Sphere. À medida que mais e mais magia foi chegando, a esfera foi ficando mais poderosa. E no mundo espiritual, isso enfraqueceu a forma humana do Quinologia, que foi derrotada pelo Natsu usando o poder de todos os Dragon Slayers. E isso acabou por desintegrar a sua forma física, e o Quinologia foi finalmente derrotado. Então o Natsu, assumindo a sua postura como IND, o Ethereum Natsu Dragnel, cumpre o seu propósito e derrota o Zeref. Então algum tempo se passa. Acontecem algumas comemorações e alguns casais muito interessantes se formam. Mas o mais importante acontece logo a seguir. Erza, Grey, Lucy e Wendy partem para mais uma missão. A missão de 100 anos. Essa foi a história completa da Erza Scarlet. É claro que depois disso, existem os acontecimentos da quest dos 100 anos. Se você quer ver essa história, deixa o comentário aqui embaixo, porque eu tô muito afim de resumir essa história. Se você quiser ver, não esquece de deixar o comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos de histórias de personagens. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.